Boa noite, a paz do Senhor, louvado e engrandecido seja o nome do Eterno nessa noite, por estar aqui, agradecer ao nosso pastor Silas Filho, pastor Isaías, os demais pastores e amigos que criei aqui nessa casa. Muito obrigado por ceder esse púlpito honrado e consagrado ao Senhor. Minhas pernas ficam trêmulas, claro, por estar aqui numa igreja de referência na questão de ensino do nosso campo. Mas vamos lá, vamos aprender um pouquinho. Jesus é o Deus que está conosco. Glórias a Deus. Vamos lá, deixa eu ver. Aqui. Passou. A Bíblia categoricamente afirma que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus encarnado. Nós não temos nenhuma dúvida sobre isso. Eu gostei muito dessa lição, por incrível que pareça, para quem aí almeja a questão da vida acadêmica, um mestrado, um doutorado aí, que está nos passos aí dos nossos pastores, essa lição aqui, ela cai na prova de mestrado. A questão da divindade de Jesus, exatamente como está na revista, ela caiu na prova no passado e vai cair nesse ano, sobre a questão da relação da divindade de Jesus, expressa através das suas ações ou dos seus nomes. Então é muito interessante, nós não temos dúvidas sobre isso, que categoricamente a Bíblia ela vai afirmar, de todos os modos, que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus encarnado. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Então, quando nós confessamos que Cristo é o Deus encarnado, automaticamente Deus está em nós. Isso é uma primícia. Mas eu queria trazer algo aqui para a gente poder entender um pouquinho dessa questão de encarnação. Nós já tivemos essa lição, mas é só para a gente poder caminhar o nosso entendimento. Por que que Deus teve que se encarnar? No Antigo Testamento, nós vamos ver uma linguagem chamada antropomorfismo ou antropopatismo. Ela é usada muito na questão de estudo da teologia. Essas expressões eram usadas para ajudar as pessoas a compreender aspectos da natureza divina. Como isso, pastor? É para tentar entender um pouco mais Deus e tentar entender como que Deus iria agir, se manifestar e tentar estreitar um relacionamento com Deus. Porque parecia que Deus estava um pouco distante. Parecia que nós estávamos um pouco distante de entender como é que Deus se manifestava, como é que Deus se comportava, como é que Deus agia. Então, no Antigo Testamento, nós temos muito isso, antropomorfismo e antropopatismo. O que é antropomorfismo? É quando Deus aparece com formas, com partes do corpo humano, tipo as mãos de Deus, os pés de Deus. Moisés viu as costas de Deus. Deus passeava em corpo presente no jardim do Éden, na viração do dia. Então, essa linguagem de Deus em forma humana, usando antropomorfismo como partes humanas, mão, pé, os olhos de Deus que tudo enxergam, os ouvidos, a boca de Deus, é um jeito de aproximar Deus de nós, para a gente começar a compreender um pouco mais o Senhor. Senão seria difícil imaginar Deus, que Deus é Espírito, como diz lá em João. Como que a gente iria compreender Deus? Então, no Antigo Testamento, muitas das vezes nós vamos ver isso aqui. E antropopatismo, o que é antropopatismo? Emoções. Tipo, em Gênesis vai falar que Deus se arrependeu de fazer o homem.
Só que jamais Deus vai se arrepender. Por quê? A sua onisciência. Deus sabe de tudo. Então não tem como Deus se arrepender de alguma coisa. Mas por que o escritor ele vai usar que Deus se arrependeu? É para mostrar como é que Deus estava em estado emocional quando os homens se corromperam pela face da terra. Então, toda essa questão de antropomorfismo e antropopatismo, que é usado muito no Antigo Testamento, aqui é para mostrar, para tentar estreitar um relacionamento do homem para com Deus, para que a gente pudesse entender mais facilmente o Deus que nós servimos, a relação ficar mais estreita, mais aprazível, mais agradável. É como se fosse dois amigos se tratando, como se fosse dois amigos se relacionando. Então no Antigo Testamento Deus vai usar muito isso aqui, só que no Novo a ficha muda, a chave vira. Era como se Deus, em um exemplo aqui hipotético, uma tese, uma conjectura, é como se Deus falasse: eu ainda estou um pouco distante, então eu vou me encarnar, eu vou descer em forma de homem na terra. Por quê? Porque aí eu não só vou ter formas humanas, mas eu vou andar no meio do meu povo, eu vou me relacionar com ele, andando lado a lado. Então hoje, quando nós falamos de relacionamento com Deus, em que? Andar de mão dada, abraçar o Senhor, sentir o seu carinho, sentir o seu aroma, a nossa mente já vai voltada para quem? Cristo, o Deus encarnado. Olha como é que muda a imagem que vai se passando do Antigo Testamento agora para o Novo. No Antigo Testamento parece que ainda fica um pouco distante esse relacionamento, mesmo Deus usando essas formas de se manifestar, mão, pé, costas. Mas chega um tempo que ele rompe as expectativas e ele fala: não, eu amo tanto o meu povo e parece que ainda está um pouco distante essa intimidade. E eu preciso agora estreitar relacionamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou descer em forma de homem, para andar lado a lado do meu povo. A encarnação de Jesus permite que Deus se manifeste em forma humana, tornando-se acessível. É como se Deus agora ficasse mais acessível a nós, através de quem? Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E tem mais algo interessante aqui. Muitas das vezes, meus pastores, eu tinha problemas de pensar em que a gente ficava triste, eu ficava: será que Deus está se entristecendo junto comigo? Ou será que nesse período que eu estou passando de tribulação, prova, Deus está somente sentado num alto sublime trono e não se importa? Ou Deus está meio que indiferente? Não. Através da encarnação de Cristo, aonde Cristo chora pelo seu amigo Lázaro, eu também consegui compreender que quando eu estou passando por períodos de tribulação e tristeza, esse Deus também, ele se entristece pelo período que eu estou passando. Só que tem uma diferença. Ele pode se entristecer pelo período que eu estou passando, por sentir as dores que nós também estamos sentindo, porque ele também já passou por essas dores, mas ele sabe que no final a vitória é certa e a tristeza já vai sair, já vai embora. Essa é a diferença. Era como se, antigamente, era como se Deus falasse assim, uma hipótese para a gente poder entender. O ser humano falasse assim: Senhor, eu estou com dores, eu estou magoado, entristecido. Era como se Deus falasse assim: eu não sei o que é isso, porque eu sou amor, porque eu sou sublime, eu não sei o que é tristeza. Aí é como se Cristo entra e fala assim:
Não, Pai, eu posso interceder porque eu sei o que é tristeza, porque eu passei isso lá no Getsemane, então eu sei o que ele está sentindo, então eu vim interceder por ele. É por isso que nós temos a importância de um Deus encarnado, porque ele também intercede por nós, porque ele viveu dores, ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é alegria. Então, essa é a diferença da questão de um Deus encarnado. E Cristo está conosco. Então agora a gente vai começar a compreender, e a Bíblia vai nos afirmar que esse Deus encarnado, ele está na terra, ele permaneceu na terra, andou entre nós. E a Bíblia categoricamente em afirmar isso aí. O tópico 1 da revista vai dizer a divindade de Cristo demonstrada nas Escrituras. As Escrituras vai demonstrar a divindade de Cristo em várias passagens, mas eu quis aqui resumir em duas explicações bem básicas: afirmações explícitas e afirmações implícitas. O que seria isso? É o que nós chamamos no estudo da cristologia de cristologia explícita ou cristologia implícita. Afirmações explícitas é o que o texto explica, mostra, afirma, sem nenhuma dúvida. Uma das declarações mais conhecidas é em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ponto. A própria palavra de Deus, mostrando explicitamente, mostra que Cristo é Deus, é o Deus encarnado, não tem dúvida. Mas tem outra forma também que Cristo ele mostrava ser Deus. De que forma? Implicitamente. Implicitamente. Sem falar, ele mostrava ser Deus encarnado. Lembra do profeta? Ele passava em frente à casa da mulher, o profeta Eliseu, sem falar nada. Ela ali somente pelo que ele manifestava de dentro de si, ela falava: ali vai um grande homem de Deus, sem nenhuma palavra. Então isso é uma afirmação implícita. É o que? Ações que Jesus expressa através de seus comportamentos, que é mais importante do que o uso explícito de cargos messiânicos. Olha o que Jesus nos ensina. Jesus está falando: eu sou o Messias, eu sou Deus encarnado, mas vocês vão me reconhecer não por títulos, mas pela minha forma de caminhar na terra, para que a minha forma de caminhar na terra seja exemplo para cada um de vocês. Então nós devemos seguir Cristo não pelo título, mas pela forma que Ele caminhou entre nós. Porque às vezes a pessoa tem o título, mas não tem um caminhar correto e de caráter. E Cristo está falando: eu tenho o título, mas o meu caminhar e o meu caráter está acima disso. E vocês devem seguir o meu caminhar. E aí Paulo vai dizer: sejamos imitadores. Então são as duas formas que Cristo ele vai demonstrar que ele é o Deus encarnado. A Bíblia vai mostrar de forma explícita, os textos que nós temos aqui na revista, e mostra categoricamente que ele era o Verbo, que ele é o Cristo, e outros textos. Mas o mais importante eram as formas implícitas. Mas por que também que Jesus se importou? Ele se importa mais com a forma implícita, porque naquela época tem o Império Romano e tem o grupo religioso judaico muito forte, de que
Eles vão contra Jesus em qualquer manifestação que dê a entender que Jesus está indo contra a política da época. Qualquer coisa que mostrasse que Jesus estava se levantando contra o Império Romano, ou o Sinédrio, que era o poder supremo da época, eles agora vão tentar incriminar Jesus. Então Jesus, ele não ficava expressando que ele era o Messias, ele andava e o seu comportamento mostrava isso. Por quê? Porque o judaísmo da época estava mais preocupado com o comportamento do Messias que iria vir. Porque Jesus, ele não se encaixava nas concepções tradicionais de mediador da salvação do judaísmo da sua época. Isso a gente precisa entender. Isso gerou confusão na Palestina do primeiro século. Jesus, ele não se encaixava na visão de Messias da sua época. É por isso que o grupo religioso, principalmente formado pelos saduceus, fariseus e os escribas, a alta autoridade, a cúpula do Sinédrio, está empolvorosa querendo pegar Jesus. Porque todo jeito de Jesus se manifestar na visão do judaísmo da época era contrário. E eles falavam o quê? O Messias não vai vir assim. O Messias não é esse era o impostor, ele era um blasfemador, ele era um mentiroso. Por isso que Cristo, quando cai na mão do Sinédrio, quando cai na mão do Império Romano, vai sofrer o que sofreu, porque ele não estava nas concepções de ser o Messias do judaísmo da época. Porque eles estavam presos à questão de tradições. Mas a Bíblia estava categoricamente afirmando, o profeta Isaías estava falando, os profetas sinalizaram que aquele que estava naquela época era o Cristo encarnado, era o Deus vivo, o pão vivo que desceu do céu e que se faz presente hoje aqui na Advec Taquara. Os da época não acreditaram, mas nós acreditamos. E por isso estamos aqui. Não acreditaram nele. Assim como muitas das vezes não vão acreditar em nós. Toda a vida de Cristo tem que ser um reflexo para nós. Se não acreditaram nele, pode ter certeza que em algum momento da sua vida não vão acreditar em você. Livro do Êxodo, capítulo de número 4. Moisés está no embate com Deus. Deus está fazendo ali com Moisés, o que é isso que tu tem na mão? Uma vara, joga no chão e tudo mais. Só que chega um momento que Moisés fala: eis que não crerão e nem acudirão à minha voz, porque dirão que o Senhor não apareceu para mim. Quando Moisés fala isso, Moisés não está falando de Faraó. Moisés está falando: Senhor, eu estou tendo um encontro tão genuíno contigo aqui nesse monte. O problema é que quando eu chegar em casa não vão acreditar que tu me chamou. Quando eu chegar para o povo para libertar, o povo não vai acreditar que tu me colocou na frente dele. É isso que Moisés está dizendo. É isso que o povo está fazendo aqui com Jesus. Só que Cristo, ele vai dar uma resposta para esse povo, está lá em João 18, 36, 38, que ele vai responder. Em várias indagações que o povo está fazendo a ele, ele vai falar: o meu reino não é deste mundo. O que vocês estão esperando de mim é uma coisa, mas o que eu vim apresentar vocês é o reino de Deus, é um reino vindouro. Eles estão esperando Cristo pegar em espada, formar exércitos,
E Cristo está falando, não, 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 não. Eu não preciso dessas artimanhas, porque eu sou Deus encarnado. Eu não preciso de ir para a batalha, eu já sou o general de exército, vencedor de batalhas. Eu vim aqui era anunciar um reino, na qual vocês que estão aqui não estão conseguindo anunciar. A minha função é essa, anunciar o reino vindouro, porque eu sou Deus encarnado. No tópico 2, nós temos as palavras que vão afirmar a divindade de Cristo. Esse tópico 2 a gente vai passar um pouquinho mais rápido, para a gente se concentrar um pouquinho no tópico 3. Identificação com o Pai, em João 14:9, Jesus afirma, quem me vê, vê o Pai. Ele está falando, quer ver Deus, quer estar com Ele, olha para mim, eu sou o único, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus senão por mim. Quer ver a Deus, olha para mim, porque eu e Ele somos um só. É Cristo afirmando, é a palavra afirmando. Autoridade para perdoar pecado, somente Deus tem autoridade para perdoar pecado. Então, quando Ele perdoa os pecados, Ele está afirmando, eu sou Deus entre vocês. E quem está ali não está conseguindo captar isso. Até os próprios discípulos que estão andando com Ele, estão com dificuldade de captar que Ele é o Messias, o escolhido, o ungido. E nós vamos ver isso. Ele é o Senhor da vida e da morte. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Somente Deus tem a capacidade de dar a vida. E a palavra de Deus afirma realização de milagres. E outro, ressurreição dos mortos. E essa ressurreição dos mortos aqui, Jesus arruma uma briga séria. A cúpula judaica, na sua ápice, a sua cabeça é formada pelos saduceus. Os saduceus, eles vão ser os sumos sacerdotes. Eles são os cabeças. Só que tem um problema. Os fariseus acreditam em anjos e demônios, mas os saduceus não acreditam em anjos e demônios. Os fariseus acreditam que Deus se importa ainda com o povo na terra. Os saduceus, vendo que o homem, depois da queda de Adão, Deus deixou o povo de lado e Deus não se importa mais. Aqui se faz, aqui se paga, morreu, acabou. Então os saduceus, eles também não acreditam na ressurreição do morto. Aí chega Jesus. Lázaro! Vem para fora. A notícia chega em quem? No sumo sacerdote. Tudo que a cúpula judaica, o sumo sacerdote acreditava e pregava, Cristo, chamando Lázaro, faz fazer a religião deles cair por terra. Entendeu a fúria da cúpula judaica contra Jesus? Os saduceus não acreditam na ressurreição. Aí Jesus ressuscita Lázaro. Eles ficaram polvorosos. Vamos matar. Acabou. É Cristo mostrando, somente Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. É por isso que lá no episódio do Antigo Testamento, Elias chega lá na casa da viúva, tem toda aquela questão, mas dentro da casa tem um menino e o menino morre. Aí eu fiquei perguntando para Deus, por que o menino teve que morrer? Deus abençoou a casa, o profeta profetizou ali, mas no final o menino morreu. É porque Deus tinha que dar um recado para toda aquela região ali, está quem? Adorando a Baal. Baal é o Deus da fertilidade. Baal é o Deus da terra.
Baal é o deus do ciclo da chuva. Quando chega o inverno, que a terra fica seca, não produz, eles têm o entendimento de que Baal morreu, a terra está infértil. Quando chega a primavera, que começa agora a florescer e frutificar, Baal ressuscitou. Então a terra começou a frutificar. Então Baal tem o poder de ressuscitar não só a terra, mas Baal também tem o poder de ressuscitar o homem. É por isso que tem uma adoração muito forte para Baal. É por isso que agora Deus vai permitir que o menino vai morrer. Para quê? Para dar uma resposta. Baal não tem autoridade sobre a vida e a morte, mas eu, o dono da vida e da morte, vou mostrar para vocês quem é que manda na terra. Então, todas essas palavras, elas afirmam a autoridade e a divindade de Jesus. E aí no tópico 3, vamos lá agora. A divindade de Jesus em questão dos seus nomes. Durante sua vida pública, Jesus foi visto de várias maneiras. Jesus está no meio, está pregando, está curando, está fazendo milagre. As multidões e os seus discípulos o identificaram como profeta, o identificaram como Elias. Alguns vão falar que ele era João Batista reencarnado. Mas ninguém conseguiu ainda identificar que ele é o Messias. As pessoas estão andando com ele, estão do lado dele, mas ainda estão com dificuldade de entender quem Cristo é em sua essência. Muitas das vezes, na minha vida, nas nossas vidas, a gente pode fazer isso. A pressão vem tão forte sobre nós, que nós andamos com ele, mas temos dificuldade de entender a sua essência. E chegamos ao ponto de acreditar que ele não tem a capacidade de fazer, de mudar. As pessoas estão andando com ele, mas não conseguem identificar que ele é o Deus encarnado, o Deus divino, o Deus conosco, o Deus que está andando conosco. E um dos títulos que ele tem é de Cristo, que significa Messias, o libertador, o salvador, o ungido, o libertador de um grupo de pessoas. O título de Cristo estava intimamente associado ao seu nome, Jesus Cristo, o Messias, o ungido, Jesus o libertador, unindo inseparavelmente sua identidade e missão. Então, qual era a missão de Jesus? Já está no seu próprio nome, ser o Messias. Só que o uso desse título, ele vai ser intensificado somente após a ressurreição. Após a ressurreição de Cristo, que esse título começa a ganhar mais evidência. Após a ressurreição, que esse título de Messias começa agora a percorrer toda a Palestina ali do primeiro século. Então a ressurreição é o ponto culminante, é o ápice da nossa fé. Se hoje encontrarem o corpo de Cristo, a nossa fé se acaba. O que nos mantém viva com a nossa fé é que esse Cristo que nós servimos, ele ressuscitou, mostrando que se ele ressuscitou, ele é o Deus divino, ele é o Deus todo-poderoso. Sem dúvida nenhuma. E Pedro lá na frente vai reconhecer, depois de muito tempo, Pedro vai reconhecer, porque Cristo vai perguntar: quem vocês dizem que eu sou? Porque já está passando o tempo, mas ninguém conseguiu me identificar, e olha que vocês estão andando do meu lado. Aí uns vão falar: tu é o profeta, tu é Elias, tu é João Batista. Aí vem Pedro: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Só que tem uma mulher também que consegue essa identificação.
a mulher samaritana, conhecida como a primeira missionária da igreja. A mulher está na beira de um poço, e ela está esperando o Messias, e Cristo, sem expressar a palavra Messias, mas ele fala: sou eu, esse aí. Só que aqui tem uma revelação de Cristo expressando que ele é o Messias para ela, sem expressar. Por quê? Ele, sem expressar, ele está falando que é o Messias, e ela, sem expressar, ela significa a igreja. Por que a mulher samaritana significa a igreja? Na eclesiologia, o estudo da igreja, tem uma frase chamada, se eu não me engano, casta meretrix, que vai falar que a igreja, ela é santa e ao mesmo tempo ela é pecadora. Ué, que isso, pastor? Ela é santa pelo sangue do Cordeiro, mas ela é pecadora no devido momento que nós pecadores colocamos os pés dentro dela. Só que o pecado do homem que entra dentro da igreja não consegue sujar a santidade dela, porque o sangue que está aqui é mais poderoso. Então a mulher samaritana, ela simboliza o quê? A igreja pecadora que agora está de frente do Messias, que vai agora limpar essa mulher. E o que é engraçado, meu pastor, é que é de frente de um poço. E o poço não está à toa. Por quê? Isaac, quando conheceu Rebeca, foi de frente de um poço. Jacó, quando vai ter a sua esposa, Raquel, de frente de um poço. Moisés, quando conheceu Zíbora, de frente de onde? De um poço. Então, poço simboliza relacionamento. Então, quando Cristo está com a mulher samaritana em volta de um poço, é Cristo falando: agora estou me relacionando com a igreja pecadora. Agora eu vou ter um novo relacionamento. Tanto que a mulher agora também ela vai sair correndo para anunciar o quê? Que o Messias vem vindo. E isso daqui aponta para o futuro, porque quem anuncia que Cristo está vindo? Somos nós, a igreja santa do Deus vivo. Então esse título Messias está atribuído ao seu nome, atribuído à sua missão, e ele vai ser mais importante ali após a ressurreição. Temos também Quírios. Essa expressão Quírios, ela vai substituir o tetragrama sagrado. O tetragrama que é impronunciável. Então, todas as vezes na sua Bíblia, se você pegar uma Bíblia ali que vai trabalhar a questão do original, estiver o tetragrama sai e entra a palavra Quírios, Senhor. Este título representava a soberania divina, um termo que na tradição judaica era usado como um substituto para o nome impronunciável de Deus. A expressão Jesus é o Senhor tornou-se uma das primeiras confissões de fé do cristianismo. Então, essa expressão, todas as vezes que Cristo era chamado de Senhor, está mostrando também a sua soberania divina, o Deus soberano que está conosco. Temos também o título Filho de Deus. Esse título aqui deu dor de cabeça para o nosso Senhor. Jesus expressava uma relação única e íntima com Deus Pai. Este título reflete a identidade de Jesus como aquele que partilha da essência divina, sendo um com o Pai. Essa relação era vista como blasfêmia pelos grupos religiosos dominantes. Caifás vai falar: tu és o Filho de Deus? Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Mas esse título aqui mostra uma relação íntima de Cristo com Deus, mostrando que é um só na terra, mostrando uma intimidade, relação de pai para com filho, que no final se transforma em um só, o Deus conosco.
Ele é o único que pode se dizer, de fato, em concreto, Filho de Deus, aquele que está entre nós. Então, isso daqui era um dos seus outros nomes divinos usados aqui, mas foi o nome que deu mais dor de cabeça, que ele vai sofrer muitas perseguições por causa desse título aqui, Filho de Deus. Mas esse nome aqui, esse título, Filho de Deus, é que também vai demonstrar a obediência dele ao Senhor, a obediência dele ao Pai. É esse título que mostra que ele está totalmente obediente ao chamado dele, à missão dele, porque ele está se colocando na posição de filho divino. E quando nós somos filhos, nós somos obedientes ao nosso Pai. Alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse é um dos títulos maravilhosos. E esse título, ele não expressa, e praticamente a gente tem na nossa concepção muito o quê? Início e fim. É a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego, o alfa e o ômega. Só que isso vai a mais, vai algo além. Isso aqui demonstra eternidade e infinito. Mostra que antes do início de todas as coisas, ele já é. E que no final pode acabar tudo, mas ele jamais vai acabar, porque ele é eterno, infinito, não tem fim. Então, quando falamos que Deus é o alfa e o ômega, significa que ele é a eternidade em si. Não é simplesmente um início e fim de alguma coisa. Mas quando expressa que em algumas nós podemos ter o entendimento que às vezes que vai expressar o início e o fim, esse início e fim remete ao quê? Ao início lá em Gênesis, que é o quê? O Éden, a terra sem pecado, que quando ele voltar em glória, nós ficaremos o quê? Na nova Jerusalém, sem pecado, santa, imaculada. Então, quando se fala em alfa e ômega, está se falando de eternidade e de volta às raízes. Que raízes é essa? De um Éden puro, sem pecado, imaculado, a nova Jerusalém que descerá sobre nós. Temos também o título Filho do Homem, já terminando, que é o título que Jesus mais vai usar, é esse aqui. Se pararmos para fazer uma análise mais exegética, nos evangelhos sinóticos, somente Cristo usa esse título, Filho do Homem. Ninguém mais usa, é como se fosse uma particularidade de Cristo. Eu sou o Filho do Homem, e que o Filho do Homem virá, e que o Filho do Homem faz. Somente ele se identifica como o Filho do Homem, mostrando o que? Uma particularidade dele. Interpretações tanto como Messias sofredor, mas como também o que? Uma escatologia glorificada. Ele está mostrando, quando ele fala, eu sou o Filho do Homem, ele está falando, eu sou o Filho do Homem que vai sofrer na cruz, mas que também vai vir em glória, em majestade, no fim dos tempos. Esse título somente Cristo usa, mostrando que ele é o que? O Deus conosco. C.S. Lewis vai dizer, ou este homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode calá-lo por ser um tolo, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Agostinho de Hipona vai dizer, Cristo é, ao mesmo tempo, o caminho e a recompensa. Ele é o caminho para quem quer alcançá-lo, e ele mesmo é a recompensa para quem alcança o seu fim. Anselmo vai dizer, tu és ao mesmo tempo justiça perfeita
e misericórdia infinita. Tu és a mesma sabedoria encarnada que veio para salvar a humanidade, tua própria pessoa. E finalizo com essa frase que eu gosto muito: a cruz como seu trono, a cruz como seu trono, confere ao título a sua correta interpretação. Agradeço a minha oportunidade. Amém. As palmas exaltam o nome do Senhor.